Dando início à minha pesquisa do concurso de fase regional da primeira região tradicionalista, sobre o tema do maquinário de outrora, irei entrevistar o meu Dino, que cresceu nesse meio agrícola, no rural, que tem muitas experiências vividas. Dino, queria que tu contasse um pouco da tua história primeiro. Bueno, eu fui criado, me criei lá no Campo Novo, no distrito de Fontoura Xavier, interior, junto com a minha família e com meu pai. E eu vivenciei muito essa mudança, né, ali dos equipamentos, como ele veio beneficiar a parte da agricultura e também a agricultura de precisão, né. No tempo que eu era PA, a gente trabalhava muito braçal, né, usava muita enxada, foicinhas. A enxada era muito usada na parte de cultivo defensivo agrícola, muito plantava milho, feijão, o próprio fumo, tabaco, né? E aí usava muito, né? Porque tu pegava e só que tu capinava num dia e poucos dias depois estava lá praticamente quase igual, né? Porque no verão umidade e calor é um combustível, né? Vinha a questão das pragas, né? Então a gente vivenciou muito isso aí. No meu tempo, a trilhadeira, o milho, feijão, usava muito isso, né? Hoje em dia não, né? Tem maquinários, né? A gente que transformou muito, né? Foi a evolução, né? Da trilhadeira que usava para fazer, ou o próprio manguá. De repente, o que acontece? Antes, uma vez, nesse tempo aí, tu pegava e fazia as pilhas de feijão, botava lá, cada um fazia o manguá. O manguá o que é? Pegava 2 pedaços de pau, fazia ou com um pedacinho de couro, que tu prendia ou uma cordinha, aí um era mais pequeno, né, segurava, daí o outro maior, né, aí tu tinha uma sincronia, olha a importância que é. Aí em 2, né, um cada ponta, um pegava e girava, quando um soltava, o outro estava levantando, né, e daí, e um detalhe, isso era feito na hora mais quente, porque pro feijão esbralhar melhor, porque senão se ele tiver com umidade ou não fosse rolando, aí não era muito fácil, né? Mas eu tenho essa lembrança, né? E também pleno meio-dia. a questão usava muito também a foicinha para cortar feijão, pasto. Hoje em dia quase não é muito comum mais, né? Então, aí foi evoluindo essa parte do maquinário, a gente passou toda essa evolução daí, e hoje a agricultura de alta precisão, né, maquinários hoje, ceifas potente, a plantadeira, e usava a plantadeira, plantei muito milho e feijão. Primeiro a gente tinha daí era dos grãos, né, tinha uma que saía muitos grãos juntos. Aí foi evoluindo, ali um pouco veio uma que tu controlava de 1 ou 2 grãos. Já foi uma inovação. E que daí tu conseguia fazer mais, plantar mais, espalhar mais a questão do milho, e daí tu conseguia produzir mais. Tu não ficava muito amontoado, né? Então isso aí já foi a evolução. Aí também depois uma plantadeira, eu lembro que o meu pai comprou uma plantadeira que plantava com os bois. Essa já era, quando foi sair, porque aí saía junto o adubo e noutra a semente. Aí tu ia puxando com os bois, ela ia riscando, abrindo ali, e soltando e ia cobrindo ali para plantar os milho, né? Então, e hoje em dia, né, tem o pai lá, já planta soja, não planta lá com a plantadeira, daí tem o pessoal colhe veio com a coletadeira, então isso já evoluiu muito, né? Que tu hoje, com a demanda de comida, né, para o mundo que está grande, tu não consegue, né, se tu não tiver hoje os implementos que tu tem, tu não consegue desenvolver, né, uma agricultura de precisão. Mas, nessa época, esses equipamentos eram equipamentos de ponta e muito importante. Ajudou muito a alimentar muito, porque antigamente a propriedade era uma propriedade mais familiar, alimento para si e para vender ou para trocar, usava muito escambo, que fazia um troco. Isso já não é da minha época, mas eu sei, né? A época do meu pai, quando era mais que existia muito isso aí,
produziam. O que eles alimentavam? Produziam ali na sua própria propriedade. Eram pequenas propriedades. E faziam essa troca, né? Plantavam feijão, soja e faziam dessa maneira, né? Tinha os mercados, lá no Campo Novo tinha um mercado Portela, que é um mercado muito antigo, que sim, fazia, as pessoas produziam lá feijão e lá trocavam. Por roupa, por outras coisas, açúcar, né? Porque o resto era tudo produzido, banha, o resto. Eu lembro também uma história que eu lembro de uma situação muito boa, quando eu era bem criança, a gente pegava, debulhava o milho, separava, secava e botava nas moagens, que era em cima de um cavalo, e botava, tinha que ser o mesmo peso, né? Botava 2 sacos, o pai pegava e me mandava. Eu vinha nos munhos aqui perto munho aqui perto da cidade. Ai, que embaixo. Daí tinha aqui na Picada Casa Grande, tinha 2 ali, né? Então a gente fazia assim que era feita a farinha de milho. Pegava o milho, vinha ali, eles moíam ali, tu pegava, só pagava uma taxa ali, ou a própria taxa às vezes era pagada com milho. Então aí a gente pegava, botava e tinha que cuidar muito. Se caso a moagem virasse, eu, por exemplo, quando era muito pequeno, não conseguia botar em cima do cavalo de novo. Então tinha todo um cuidado, arrumavam bem certinho para vir. E não era que nem hoje, que tu passa vários carros lá. Tu ficava um meio-dia, tu vinha, tu não encontrava uma pessoa. O fluxo era muito pequeno, né? Então eu lembro, eu devia ter o quê? 5, 6 anos, eu já fazia isso. Então eu sempre andei de cavalo. Meu primeiro tombo não tinha 3 anos de idade quando eu levei uma luxação no braço. Foi o primeiro tombo a cavalo, né? Então eu sempre gostei muito dessa parte. Daí então eu sempre via, quando ia pro munha, quem ia era eu. E o pai tinha confiança de eu ia lá e conseguia. Ô Arthur, sabe a mala de garupa que o Tandy carrega? Era claro, só que a que o Dindo usava era bem maior para poder colocar milho dos 2 lados. Uma mala de garupa colocava bem distribuída, colocava em cima do cavalo para ele poder vir do Campo Novo até a Picada Casa Grande. E o peso é igual. Tinha que ser igual o peso para poder não... Não, e para não cair do cavalo, pro cavalo não sentir, pro Dindo não cair, porque o Dindo era criança também, né? Sim. E agora, dando início a algumas perguntas que nós temos aqui, que são 6 perguntas no total. A primeira seria, quais são as máquinas de antigamente que, na sua opinião, foram a melhor, assim, que tu usava? Mais fácil, assim, de se usar? Isso é bem relativo, assim, ó. O que aconteceu? Quando a troca ali que eu estava explicando antes, a troca da máquina de plantar, hoje tem ainda máquina de plantar. Tem a máquina de plantar e tem propriedades que é usada ainda. Mas quando foi aquela evolução, a troca ali que tu usou da máquina de plantar, tu conseguiu usar com os bois ali, botava 2 bois, uma junta de boi que se chama, tu colocar ali e rendia 4, 5 vezes mais, né? E eu ali digo que foi uma evolução muito grande essa parte ali. E também da trilhadeira também, né? Que mudou ali para a coletadeira, que ali foi uma mudança assim, que veio a favorecer muito a agricultura de precisão. E, que nem voltando, a trilhadeira, antigamente, o pessoal fazia assim. Pegavam a trilhadeira, tinha lá a junta de boi, normalmente na comunidade, às vezes, numa volta, tinha, e ele fazia os puxirão. O que era o puxirão? Fazia o puxirão, fazia uma junção de pessoas. Aí ele pegava, ele passava de uma casa para outra, ia lá e trilhava o seu alimento ali, o feijão, né, e soja também. Então isso aí foi uma evolução muito grande que veio aqui na agricultura de precisão hoje, né, a evolução, para mim, foi uma evolução bem grande que teve. A segunda pergunta seriam, quais maquinários tu costumava ver mais no seu dia a dia? A que tu mais via? Enxada. E olha que eu não gostava dela. Não, hoje e tinha cavadeira, se precisasse fazer mais buraco. A enxada, por quê? Porque nem eu tava falando antes ali, né? A enxada, tu pegava, tu capinava, poucos dias depois estava igual. E eu ia, né? Eu lembro muito, né? Que eu ia com a minha mãe, né? E o meu irmão.
E às vezes a gente ia lá, quando pegava numa ladeira, era coisa de piar, né? Pegava o carbito, pegava aquela enxada, puxava lá em cima e puxava ela. Só que aí tu não cortava, não, tampava com a terra. Só que aquilo ali não adiantava, para poder render um pouco mais. Às vezes tu acabava fazendo isso aí. Eu lembro que a mãe chamava atenção, né? E a mãe ia puxando, né? Então a gente usou muito a enxada e a maquininha de plantar. Essa assim foi usado, eu usei bastante, plantava muito milho. E também depois ali também a questão da máquina de passar veneno também, né? A gente usou muito, né? E depois já nisso aí vem a máquina. Hoje o que nem agora citar, que a gente falou daquela mesma pergunta, outro equipamento, foi o pulverizador, a máquina passar veneno. Isso foi uma diferença assim, olha, tu com a máquina nas costas, ela 20 kg ela pesa, né? Tu passar assim, e tu com um trator, tu enche lá 500 litros d'água, tem os gafanhotos hoje que botam muito mais, então aquilo ali foi uma evolução assim também, muito grande. E são equipamentos que é usado ainda hoje na agricultura familiar. Nós aqui hoje, na nossa cidade, nossa região, nós temos muitas pequenas propriedades. O pessoal trabalha muito com tabaco e aí acabam usando muito esse equipamento ainda. É muito útil hoje ainda, né, nessas pequenas propriedades. É útil, mas é um risco muito grande, né? Para a saúde. A terceira pergunta que nós temos é que qual é a atividade da lavoura que, na sua opinião, foi a que mais se beneficiou de todas, assim, que saiu na frente assim, com a evolução das máquinas? Foi disparada a soja. A soja, milho, essa foi a que foi mais beneficiada, porque essa dos defensivos que é usado e dos maquinários, que tu consegue produzir em alto escalão, né? Então esse aí foi uma das maiores, na minha opinião, foi a maior beneficiada com a evolução. Sim. Também temos a próxima pergunta, que seria: hoje em dia, o senhor utilizaria alguma dessas máquinas na lavoura ou alguma outra coisa do tipo? Eu uso a foicinha para cortar pasto nos cavalos. E daí eu uso ela ainda. Eu tenho ainda lá no meu galpão, né? Que eu tenho 2 cavalos, né? Eu moro hoje na cidade, né? Mas eu tenho meus cavalos, eu tenho uma área um pouquinho maior onde é que eu consigo ter meus 2 cavalos, né? Para mim e para os meus filhos. Então daí eu acabo usando ela ainda hoje, né? Esse é o equipamento que eu uso no meu dia a dia, às vezes não. O que essas máquinas trouxeram de bom ou até de ruim para o desenvolvimento das atividades agrícolas? Olha, eu acredito que de ruim não vejo, não tenho. Eu acho que acrescentou muito, que se não fosse esses maquinários que tem hoje, eu acho que o mundo não teria alimento para todo mundo. Não Sim. Teria de maneira. Acho não, tenho certeza que não teria. Não tem como tu produzir hoje a demanda tão alta que está. E eu não vejo um ponto negativo nisso aí. Só vejo positivo. Que a alimentação para alimentar o mundo. Às vezes, minha opinião, hipocrisia às vezes, de que não tem que ter a questão que defensiva agrícola, claro que prejudica, tu não tem aquela alimentação tão saudável, só que hoje nós não temos margem para isso aí, não temos como sustentar o mundo como se não fosse agricultura de precisão e tendo esses benefícios, que nem o maquinário que tem hoje, toda a estrutura que tem para a agricultura. Não, e era muito sofrido, né, Júnior? O que a gente presenciava de sofrimento, de 4 da manhã estar na roça e não dá conta de produzir. Não dá, acho que se for assim hoje, se tu não produz, sei lá, não tem como nem, é incalculável tu pensar em como se manejava antigamente e de agora pensando para alimentar o nosso planeta. Né? E agora uma pergunta essa assim, mas na opinião tu voltaria assim, como tu mesmo disse, tu tá hoje em dia mais na cidade, no urbano, né? Mas tu voltaria assim a ter uma rotina 100% voltada na agrícola? Eu vou voltar. Eu vou voltar, não voltaria, eu vou voltar. Meu projeto de vida, eu vou trabalhar hoje eu trabalho com tecnologia, trabalho aí com a parte, né, da elétrica, então painéis solares,
Meu objetivo, eu não vou passar aí de 50, 55 anos, então, mais no máximo, mais 15 anos, nem isso. Vou fazer 42, 10 anos, por aí no máximo, aí é o meu objetivo de vida. E o pai tem a propriedade lá, e eu gosto muito de lidar ali com gado, ali fazer a parte, né? Hoje ainda eu faço, né, de ir lá pegar e a gente faz o próprio alimento, vai lá, carneia o boi, pega e separa a carne e faz, e daí a gente usa muito isso hoje ainda, né? Então, eu não pretendo ficar aqui mais que isso aí, sabe? Eu pretendo trabalhar, voltar aí, porque é muito prazeroso. Quem gosta. É diferente, sabe? Só que hoje, claro que as coisas do jeito que se tornou, às vezes, numa pequena propriedade não é muito fácil, né? É difícil a questão, né? Hoje a nossa realidade aqui do nosso município, ele trabalha muito com tabaco, e o tabaco é fundamental. É outra coisa que às vezes é criticado, mas é aquela coisa, fuma quem quer, ninguém é obrigado a fumar. Então hoje para as pequenas propriedades é muito importante. Ele é uma fonte de renda aqui para o nosso município específico muito boa. Então para a nossa cidade, para o comércio em geral. Então hoje aqui é bastante, né? Tem, né, na nossa agricultura. E é uma coisa que a gente, esses dias até um amigo meu postou uma story, ele estava lá na lavoura, agobiando com o trator, e eu cheguei, sabe, chegou a me dar uma, sabe, eu disse, que vontade que dá de pegar, às vezes, né, vender aqui tudo, né, e sair correndo, né. E ainda que a gente, vou dizer uma coisa, em relação nós a outros, de repente você lá na cidade, você não, já é uma realidade totalmente diferente, aqui nós temos praticamente no interior ainda, né. Então, e ainda é uma vivência, assim, que é só quem vive, quem já viveu, para saber o prazer que é de viver assim, sabe? Para mim, não tem preço. A minha vida é aqui vai ficar, e é muito, eu digo que é muito bom. Uhum. E também seria uma vivência fundamental, às vezes até para todo mundo se desenvolver um pouco mais, como ter uma noção mais economicamente, ou até ter uma noção de, às vezes até uma noção que tenha mais, por exemplo, de economia, algo assim, por causa da lavoura, né? Hoje eu digo que as propriedades se tornaram quase uma empresa, né? Porque se tu trabalhar uma propriedade como uma empresa, e é o que faltou, às vezes, que nem os pais da gente ou outros, essa informação, sabe? Como proceder no caso da sua propriedade. E essa parte, o meu pai é uma pessoa muito trabalhadora, é um exemplo, sabe? Só que o meu pai ou outros, às vezes faltou não conhecimento em fazer, executar, mas um conhecimento em gestão, que eu acho que hoje é muito importante. Hoje a gente não tem margem para erro em lugar nenhum. Então a gestão hoje de uma empresa, de uma propriedade, é fundamental o conhecimento. O que tem aqui que a gente vê bastante, sabe? Filhos às vezes saírem, estudar e voltar e tocar a sua própria propriedade. Isso é fundamental. Isso que saiu, estudou e voltou, e aí um case de muito sucesso, porque ele agrega o conhecimento que os pais ou os outros têm sobre trabalho e agrega o seu conhecimento como gestão da sua propriedade. Isso é muito importante. Uhum. E como tu mesmo disse, agora está no ramo de tecnologia e tudo mais. E também queria acrescentar que ele é patrão do CTG Osório de Assis, da cidade de Fontoura Xavier. E tu acha que o CTG assim tem muito a ver com essa parte agrícola mais, ou é mais separado assim? Tem. Eu digo que tem muito, e eu gostei muito do tema. Eu estava comentando contigo ali com a sua mãe sobre, a gente foi no Marciano Brum em Soledade, e eu comecei a acompanhar o cultural, e eu estou gostando muito da parte cultural, sabe? A gente sempre, meus filhos no CTG, mas a gente tem aquela questão de pai, né? Ia lá, levava, ia nos ensaios, nas danças, nas apresentações, e aí, como citou, a questão de estou sendo patrão, gestão agora, patrão do CTG, e eu me aprofundei mais. Fiz o CEFOR, o CEFOR é muito bom,
tinha uma palestra com o Rogério, um ícone, ele respira cultura. Então, e tive a grande oportunidade dele vir aqui aqui no nosso CTG aqui do interior, aqui, onde eu fui criado, no CTG Osório Tatim. E quando eu vi lá no post lá, o Rogério, eu fui de novo. Eu disse assim, ó, até comentei com ele, falei assim, ó, que coisa boa, que bom escutar ele. Ele transmite no seu jeito de falar, no seu jeito de expressar, é um culturismo nato. Então daí, e eu vejo assim, sou preocupado também, eu estava comentando com ele, do futuro sobre a cultura do nosso estado. Então são pessoas que nem o Rogério, que levam aos 4 cantos do Rio Grande do Sul essa cultura que eu acho que tinha que ser mais valorizado ainda. Uma pessoa, outros tantos que nem ele que tem, né? Mas eu citei ele porque eu gostei muito, comentei com ele mesmo sobre a palestra e que vou voltar ainda ao Rogério escutar ele, que é muito, muito bom. Então, que nem nós estava comentando lá também com o Rogério sobre, que nem aqui aí eu vejo assim, que nem estava falando lá do Marciano Brum, né? Ele foi lá e teve eu estava lá, eu cheguei lá num encontro, né, de prendas e peões, né? Aí tava sobre o tema, né? E aí eu fui num encontro de prendas e peões lá no Marciano Brum. Eu tive a felicidade naquele dia que eu fui lá, o assunto era esse. Aí, então eu consegui, junto a eles lá, a gente começou a interagir com o assunto e eu vim de lá muito feliz, né? E por ter tido essa oportunidade, né? Eu vivenciei lá, tive ótimas lembranças, veio à tona, né? Lembranças de quando era, né, PA, e eu comentei isso que eu estou comentando contigo aí, Arthur, comentei com eles lá, e a gente via na expressão, né, das crianças o prazer que aquilo estava se tornando, aquela palestra lá que eu passou sobre o assunto, um peão lá passou, né, e foi muito gratificante, foi muito bom. E aí tudo aquilo ali que ele estava comentando, que ele fez uma pesquisa sobre o assunto, né? Ele estava passando ali, a gente vivenciou. E também eu acredito que consegui contribuir bastante lá, que ele ficou até contente, porque é aquilo que ele pesquisou, eu vivenciei. Então, acho que foi bem importante. E que nem tu estava falando, Arthur, da parte de o que o CT, ali a parte do CTG com a agricultura, eu acho que, né, que é bem importante, né? Aqui nós que estamos aqui no meio rural, né? Então o pessoal acaba gostando bastante, o pessoal do interior, o pessoal da própria cidade também, e dos seus cavalos, dos seus desfiles, que a gente usa muito, tem os desfiles aqui na Semana Farroupilha, a abertura nas entidades, a gente fala a abertura da Semana Farroupilha, faz com um desfile a cavalo, leva as tochas, ali a chama, né? Ali tem junto faz às vezes faz uma volta na cidade ou quando é no interior, e nós temos o tradicional desfile do dia 20 de setembro, aqui na nossa entidade, no CTG Osório de Assis, que vem o pessoal de todo o interior da cidade, é muito bonito. Isso aí então acaba sendo bem legal mesmo. Uhum. E tu acha que esses temas que as regiões propôs para os nossos concursos, tu acha que aproximaria mais o pessoal assim do interior com o urbano, ou tu acha que às vezes não aproxima muito? Eu gostei muito do tema, achei muito bom mesmo, né? Repetindo, né? E acredito que sim. E também para as próprias crianças agora, pessoal aí, para eles entenderem o que como foi. Porque hoje tu vai lá e tu compra um arroz no mercado, né? Mas e como que era antigamente, né? Outra hora os equipamentos, né? E a transformação que teve, a evolução muito rápida. E como foi, né? Dentro ali uns 10 anos ali, foi super rápido, né? Então, e o né? Cada vez evoluindo mais, né? Os equipamentos, né?
E eu acho que foi um tema muito bem escolhido e que acaba também despertando muito interesse nessas próprias crianças, às vezes que não têm um interesse, não têm conhecimento sobre a área rural. Eu digo que vai agregar para eles e conhecer como é e como era também antigamente, né? Então, um tema muito bom mesmo. Então, de parabéns quem escolheu esse tema. Agora, dando finalização à nossa pesquisa, a gente só queria agradecer muito pela escolha do tema, que, como o meu Dindo falou, foi um tema muito bem escolhido. E também queria agradecer meu próprio Dindo por ter dado esse tempo para nos entrevistar, e que ele também, às vezes, pode até estar várias vezes, assim, desligado, assim, porque não tem muito contato, assim, às vezes o pessoal não vem para CTGs do interior, não liga muito, assim, fica mais ali lá na cidade, algo assim. Mas só queria agradecer mesmo. Tu teria alguma coisa a mais para falar, que tu não falou, assim? Mas, para finalizar, agradecer ter tido essa oportunidade de ser questão de patrão, de ter essa possibilidade de ter conhecimento da cultura que eu tô agora que eu tô pegando, aprendendo sobre a cultura, o que é a cultura. Então, eu acredito que está sendo uma aprendizagem muito grande. Estou gostando muito dessa parte, da parte cultural, e que eu acho que tem que ser mais divulgada nessas próprias entidades. Hoje em dia eu estou vendo assim, uma parte de muita competição, ganhar a qualquer preço, e a parte cultural, que é a parte mais importante, está ficando de lado. Ou ir num rodeio e ganhar, acertar a armada, mas o porquê estão ali, porquê? Eu acho que está faltando essa parte assim, ó, de entender, das próprias crianças entender, e os pais às vezes também, qual o significado que tu tá ali na entidade. Competir? Eu acho que não. E na competição, para mim não vejo como tão importante. É bom, mas é a parte cultural, o conhecimento, isso não tem preço. Não é a competição que vai manter nossa história. Não é bem isso aí, não é a competição que vai manter a nossa história. E se não ser mudado isso aí, se não ter essa mudança, que eu digo da parte em geral, eu vejo com preocupação o que vai ser feito da parte cultural. E aí a questão é essa aí. O pessoal tem que, acho que quem está em frente das entidades, tem que acabar puxando mais para poder as próprias crianças saber. Tem crianças às vezes dançam, ou o próprio pessoal da campeira não tem o conhecimento real da cultura do nosso estado. Isso tem que ser perpetuado, a cultura do nosso estado. Uhum. Uhum. Dando continuidade à minha pesquisa, irei entrevistar meu Dindo, Júlia, e perguntar para ele sobre o que ele gostava de brincar antigamente. Quais são os seus brinquedos, brincadeiras de antigamente que tu mais gostava de brincar, os favoritos? Olha, o que eu gostava muito era brincar, pegava um pedacinho de pau e se fazia de conta que era um cavalo. E eu montava em cima daquilo lá e saía correndo. Tanto até hoje, né, eu gosto muito de cavalo, né? Então daí eu brincava disso aí. E também, ou pegava também um pedacinho de madeira, que seria um carafá, eu usava, né, na parte lá com fumo, né, fumageiro, tabaco. E aí eu pegava aquilo lá e pegava uma tampa era de uma cera, as ceras que vinham para encerar as casas, vinha uma cera mais ou menos, um corte assim. Aí tu tirava a tampa, pegava um prego e furava ali e botava naquele carafá. Isso aí empurrando, né? Isso aí brincando. E brincava muito isso aí também, carretão. Brincava bastante. Eu brinquei tudo. Com carretão. Até hoje tem. A minha menina tem um carretãozinho lá, que o meu sogro fez pra ela. Então, eram as brincadeiras de brincar, jogar bola também. Só que o seguinte, jogar futebol, na época, quando eu era criança, não tinha. A gente comprava uma bola, às vezes ganhava de Natal, a bola durava um dia. Nem isso 6 durava. Era plástica. A bola furava, deveria. O que a gente fazia? Pegava uns plásticos, né? Pegava uns plásticos e aí pegava uns plásticos, enrolava, pegava um barbante, que nem esse aqui, ó. Um barbante e tu ia enrolando em roda. Aí ficava assim, e a gente jogava aquela lá.
Claro que depois aí foi vindo, né? E de pé descalço ainda. E o que que acontecia? Sempre arrancava uma unha. E eu, quando era pequeno, sempre, quase sempre, era um dedo ou outro não tinha unha no pé. Porque daí, tipo assim, ó, tu imagina tu jogar a bola no meio da pedra, assim, isso é a coisa mais certa que acontecia, que arrancava uma unha fora. Então, é umas brincadeiras bem legal. O que eu acho muito bom, que aquela vez, né, questão, né, a gente brincava bastante, brincava o dia todo. E hoje eu acredito que tá faltando isso aí. Por quê? Questão hoje, muito telefone, outras coisas. Acaba esse contato com a terra que a gente tinha, esse contato com essas brincadeiras, saudável, um pouco perigosa, que era às vezes, mas não levava muito, né? Estamos vivos. Estamos vivos. Se criamos gordo e saudável. Então aí, essa parte eu acho que se perdeu um pouco, né? Então, eu acho bem legal sobre esse tema aí, né? De relembrar a questão dessas brincadeiras que eram muito legais mesmo. Sim. Quais são suas lembranças em relação às suas brincadeiras favoritas e aos seus brinquedos? Assim, ó, a favorita que eu tinha era jogar bola e andar a cavalo em cima de um carafá, né? Que dizia, né? Uma madeira, né? E se fazia de conta que era um cavalo, né? E andar próprio, pra mim era uma brincadeira, era uma diversão, que eu tinha 2 anos, não tinha nem 3 anos de idade, foi o primeiro tombo que eu caí a cavalo já, né? Luxei o braço, assim, machuquei e nunca parei, né? Lá pra mim não foi nada, né? Eu tava fazendo que o pai e a mãe chegavam em casa, né? Eu vinha pra cidade, vinha a cavalo, não tinha transporte, nem carros, não tinha, né? Eles vinham a cavalo, chegavam em casa, ou minha mãe é professora, ela ia dar aula também, ia a cavalo para a escola. E quando chegava em casa não tinha como, né, desencilhar o cavalo sem eu andar. Então para mim aquilo era uma brincadeira também, porque eu adorava. E daí eu pegava, fazia uma volta, né. Aí eu descia, uma descidinha, chegava na casa do meu tio, fazia uma curvinha, eu pegava e subia correndo, né, o cavalo. E um certo dia o cavalo fez a curva e eu não, né. Aí a curva, né, eu caí. E daí, então, pra mim era uma brincadeira muito legal mesmo. Andar a cavalo, ou andar um cavalo um carafá, e também jogar bola com essas bolas que eu te falei que a gente fazia, né? Muito legal. Tu tem fotos da época? E com quem tu brincava? Fotos não tem. Brincava com meus primos, morava perto, né? Nós éramos quantos, né? A gente brincava com eles, com meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, uma irmã e uma irmã. E minha irmã não, quando eu brincava assim, ela era bem bebê ainda, né? Mas é com meu irmão e com meus primos mesmo. Legal. Quem te ensinou a brincadeira e quem te apresentou o brinquedo ou as brincadeiras? Olha, isso aí era cultural, né? Era vinha de... Ali o irmão mais velho começava a brincar. Ou a mãe ensinava pra gente parar de incomodar um pouco. Não tinha, né? Assim mesmo. Seus filhos também conheceram suas brincadeiras, seus brinquedos favoritos? Sim, o Emanuel pra Júlia, eu não lembro. Eu fiz uma bola, acho que foi pra Júlia ou pro Emanuel, não tô lembrado. Eu fiz uma bola dessa aí. Eu peguei uns plásticos, acho que foi pra Júlia. Peguei e fiz pra ela, como era que brincava. E o meu sogro, falecido, ele fez o carretão, que ela tem até hoje. Que é o que vocês brincaram muito. Fez já. o carretão, então, e cavalo, o meu filho adora também, né? E a minha menina também, né? Sim. Fale sobre uma memória em relação ao seu brinquedo ou a brincadeira favorita. Jogo de futebol com essas lá, né? Brincava, nós pegava, era numa estrada mesmo, tinha um batido lá, né? Pegava duas pedras, 2 coisas, botava lá e fazia umas goleiras e jogava, ou andava de carretão. Essas aí são as brincadeiras favoritas. Hoje em dia, às vezes é com chinelo e as goleiras. Tira o chinelo e na areia. É isso, obrigada. E eu que agradeço pela oportunidade de vivenciar essas lembranças tão bonitas e tão boas que foi quando eram crianças. Muito obrigado, Valentina. Obrigada.